Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes. Boa noite, irmãos e irmãs internautas. Iniciamos nesse momento a nossa reunião doutrinária dos domingos e vamos fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, abençoa, Senhor, a todos nós que nos encontramos nesta casa de oração, neste momento, para participarmos dessa reunião doutrinária, esse encontro fraterno, esse encontro onde todos nós temos um grande objetivo, um grande propósito, de iluminarmos cada vez mais a nossa consciência e assim, Senhor Jesus, fortalecermos a nossa fé para que perseveremos no caminho do bem, no caminho da fraternidade, no caminho da caridade. Abençoa a nossa noite, abençoa a nossa irmã palestrante da noite de hoje, que mais uma vez muito amorosamente atendeu o convite desta casa. Abençoa o nosso trabalho de atendimento fraterno, da fluidoterapia, e que todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, necessitados dessa assistência espiritual, possamos recebê-la conseguirmos nos equilibrar, nos harmonizar, confiar no Teu amor, no amor de Deus, por todos nós. E assim, Senhor, fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para contribuirmos com o vosso trabalho, com a implantação do Reino de Deus em nosso mundo. Que o nosso irmão José Petitinga, com toda a sua equipe de benfeitores espirituais, envolva a nossa irmã Karine em vibrações amorosas e muita luz, para que ela possa nos trazer essa mensagem, Senhor, esse tema tão importante para todos nós na noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje temos um tema maravilhoso, né? Os fariseus, né? É uma mensagem do nosso irmão Emmanuel, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Mensagem essa que foi trabalhada para nossa irmã Karine, nossa convidada para palestrar na noite de hoje, a qual eu convido para se apresentar. Obrigado, Karine. Boa noite a todos, a todas. Boa noite aí aos nossos irmãos e irmãs que também vão nos acompanhar aí, né? Pelo canal da CEGEP. Como o seu Edson disse, né, é um tema muito interessante. Quando ele dialogou comigo, que me passou o tema, eu disse, meu Deus, né? Petitinga, como sempre, né? Me dá essas missões, eu chamo de missão impossível, né? Porque requer de mim um esforço maior para estudar, e isso é muito bom, né?
Porque se eu recebi essa missão é porque eu precisava, né? Entender um pouco mais da importância da gente compreender a história, né, dos fariseus e a influência deles até hoje, né, em nossas vidas. Então, é muito importante que a gente reflita, né, sobre isso. Bom, então, primeiramente, os fariseus é um assunto, né, muito comentado no Velho Testamento, Novo Testamento, né, nas cartas de Paulo, porque verdadeiramente nos traz muita inquietação, em alguns momentos revolta, né? Poxa, por que esse tipo de comportamento, né? Por que usar da fé com essas intenções? E ao mesmo tempo muito aprendizado, né? Então, na verdade, os fariseus é um grupo de judeus, né, devotos ao Torá. Torá são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, né, que a gente chama de Pentateuco, e eles surgiram no ano de 150 a.C., e eles eram opositores dos saduceus. Na verdade, havia uma disputa política, né, entre os judeus, e essa disputa política fez com que eles fossem se afastando e formando algumas seitas religiosas, né? Então, desses conflitos, então, Jenny aqui no meio, né? A Luizinha? Ah, aqui. Não. Embaixo, né? Então, dessas indiferenças e conflitos entre eles surgiram dentro, né, dos judeus, da comunidade judaica, entre outros grupos, os que mais se destacaram, que foram os saduceus e os fariseus, né? Então, os saduceus, eles ainda tinham um privilégio, né, histórico, um privilégio político acima dos fariseus. Eles tinham esse privilégio. Então, isso fizeram com que os fariseus, de fato, criassem esse grupo, né, de judeus, onde eram chamados, se denominaram fariseus, que tem uma tradução de separados, né, de santos, para que eles pudessem verdadeiramente seguir à risca os 5 primeiros livros da Bíblia, além da criação de uma lei oral, né? Porque eles afirmavam que, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição também da sinagoga, né? Era exatamente onde os judeus se reuniam nos dias de sábado para fazer suas orações públicas com a leitura dos livros sagrados, né, com a orientação dos anciãos, escribas e os doutores da lei. E foi exatamente nesse período que eles se denominaram desta forma, né, como os separados, por seguirem à risca os 5 livros, né, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, além da criação dessa lei oral. Porque eles diziam o seguinte: olha, Moisés, quando escreveu, né, o Pentateuco, ele não escreveu tudo. Ele também falou para os anciãos coisas que ele não escreveu, né? Então, por isso, eles consideravam até muito mais a lei oral do que a lei escrita, né? Porque eles acreditavam nessa transmissão de conhecimento, de descendência dos anciãos. Já os saduceus, eles desprezavam totalmente essa lei oral. Eles também não acreditavam na ressurreição, né? Entre outras diferenças ideológica política que eles tinham. E com a destruição de Jerusalém, já em 70 depois de Cristo, né, e a queda do poder dos saduceus, cresceu a influência dentro da comunidade judaica dos fariseus, né? Então, a influência deles foi crescendo na medida em que os saduceus se enfraqueceram politicamente. E eles, né, a palavra fariseu, tem o significado de separados, a verdadeira comunidade de Israel.
Ou seja, eles eram considerados os santos. Por quê? Porque eles seguiam à risca o Torá, né? Então, aqui é o significado, né? Quem são os fariseus? Separados, aqueles que se separaram do resto da população comum para se consagrar ao estudo da Torá e das suas tradições. Então, eles se denominavam desta forma. Então, devido a todo o descontentamento político, ideológico, religioso, como eu já falei aqui, né, vários grupos de judeus eles foram formando seitas dentro do corpo religioso. Todos eles concordavam, né, com o básico das leis de Moisés e o livro dos profetas, né? A discordância maior era realmente em relação à lei oral que foi criada pelos fariseus. E aí nós temos a Torá, né? Os 5 livros da Bíblia, né? Que aponta-se Moisés como o seu autor. E aí a gente tem o primeiro livro, que é Gênesis, né? Então, é o primeiro livro da Bíblia e ele vai narrar a criação do mundo, a origem da humanidade, a queda do homem devido às ações de Adão e Eva. Também é nesse livro que podemos encontrar textos sobre a aliança e promessa de Deus para o povo de Israel. No segundo livro, que é o Êxodo, é apresentado o nascimento e a vida de Moisés. Então, na verdade, Moisés, além de ser o autor desse livro, também é um personagem, né, desses livros. Então, no segundo livro é relatado o nascimento até a libertação do povo de Israel, após 400 anos de escravidão pelo Egito. Em seus 40 capítulos, podemos encontrar narrativas sobre as 10 pragas enviadas ao povo do Egito, a abertura do Mar Vermelho, né, para a travessia do povo de Israel, e o registro das leis de Deus por meio dos 10 mandamentos. Terceiro livro, Levítico, encontram-se as instruções detalhadas de como deve ser feita a adoração a Deus e o comportamento esperado do povo de Israel. Além disso, o livro também narra as regulamentações sacerdotais e elementos de culto. O quarto livro, Números, ele é narrado no período de 40 anos, né, que o povo de Israel passou no deserto, a caminho de Canaã, e quão grande era o exército israelita liderado por Moisés na conquista da terra prometida. E o último livro, Deuteronômio, é onde Moisés ele vai explicar para o povo a lei de Deus dada no Monte Sinai. Relembra os mandamentos que devem ser seguidos e as consequências para quem não os obedece. Então, esse é o Pentateuco, né, que era chamado como Torá, que era exatamente o que os fariseus seguiam à risca. Bom, os fariseus eles tiveram um chefe, né? Esse chefe, judeu, o nome dele era Hillel, ele era um doutor da lei. Era chamado doutor da lei, no judaísmo, todo aquele que conhecia a lei profundamente, né? E que a interpretava para o povo. Então, eles tinham uma autorização do sumo sacerdote para ensinar no templo e eram conhecidos também como rabi, né? Então, esse Hillel, ele nasceu na Babilônia, né? E ele fundou uma escola, né, onde ensinava que a fé só devia ser depositada nas Escrituras. Os fariseus também tinham um papel ativo nessas discussões religiosas, eles cumpriam rigorosamente as práticas, né, exteriores do culto, das cerimônias. Então, eles seguiam rigorosamente tudo que foi escrito por Moisés nesses primeiros 5 livros. Então, eles acreditavam, ou pelo menos eles diziam acreditar em Deus, né, na imortalidade da alma, nas penas eternas e na ressurreição dos mortos. Então, eles se destacavam, né, por afirmarem que, além da lei de Moisés, Moisés também havia transmitido tradições orais, né, que não foram escritas naquela época, né,
O Torá significa estar na boca. Então, esses ensinamentos também influenciaram no comportamento deles. Esses ensinamentos foram transmitidos para esses anciãos que estavam lá no Monte Sinai, e que eles transmitiram esse conhecimento para os seus descendentes. Então, a lei oral incluía interpretações sobre os códigos de conduta, rituais, adoração, relações interpessoais, leis sobre dieta, festivais, relações maritais e reivindicações sobre danos. Então, tudo isso estava lá na lei oral, na lei baseada nas tradições, onde esses anciãos eles iam transmitindo isso para os seus descendentes. Bom, se os fariseus eram tão santos, tão perfeitos, como assim se diziam, tão rigorosos e tão comprometidos com a sua fé, por que a gente vê textos onde Jesus os despreza nesse sentido, onde Jesus questiona a sua fé, onde Jesus questiona as suas condutas? Por quê? Se eles eram tão fiéis, teoricamente tão fiéis a Deus, por que então Jesus fazia esse tipo de questionamento? Por que Jesus os chamavam de hipócritas? Bom, então os fariseus eles consideravam-se os mandatários de Deus, e conhecedores de seus desígnios. Eles tinham argumento e explicações para quaisquer situações. Então, eles conseguiam verdadeiramente fazer com que as pessoas acreditassem, tivessem como verdade absoluta aquilo que era trazido para a população. Vamos pensar, Pessoas que detêm um conhecimento da lei, a interpreta de acordo com o que é conveniente para si, e transmite para um povo que naquele momento era um povo ignorante, porque não tinha o conhecimento adequado, e sedentos de uma palavra de conforto, para as provações e as situações que vivenciavam. Então, quem não iria acreditar? Se eu chego aqui e digo para vocês, seu Edson me apresenta aqui como uma especialista no estudo do abacate. E aí eu digo para vocês, olha, a partir de hoje, não comam abacate, não tomem vitamina de abacate. Porque o abacate tem uma substância X que, em contato com o pH do nosso corpo, vai gerar um processo de doença mental. Quem não vai acreditar? Porque a gente não detém o conhecimento necessário para isso. Aqueles mais adiantados, deixa eu ver o que essa mulher está falando, se é verdade, vou pesquisar. Mas tem outro que chega em casa, tem um monte de abacate, joga logo tudo fora. Não como mais abacate desde hoje, porque ela disse que não é para comer abacate. Então, os fariseus eles tinham esse poder de persuasão, porque eles conheciam e interpretavam a lei de acordo com o que eram convenientes para se manter no poder, e eles conseguiam convencer o povo da verdade absoluta, de que só se chegaria a Deus através deles, porque só eles tinham autorização para trazer e dar comunicações do divino. E aí eu trouxe uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13 ao 15, que diz o seguinte, Jesus diz o seguinte: mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permites entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, sob o pretexto, fazeis longas orações. Por isso, recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e desde de o terdes feito,
o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Então, isso é uma passagem do Evangelho. Então, por que será que Jesus teve esse discurso? Por que será? Então, quando ele fala exatamente dessa questão de fazer o prosélito, é porque os fariseus, eles moviam mundos e fundos para conseguir convencer aquelas pessoas da sua verdade absoluta e fazer com que elas fossem se aderindo, e aceitando a ideologia farisaica. Então, fazia com que elas verdadeiramente se convertessem nesse sentido. E eles acabavam se tornando, por não questionar, por aceitar esse princípio dogmático dos fariseus, eles acabavam se tornando muito piores, do que os próprios fariseus. Então, como o próprio Jesus diz aqui, pois nem vós entrais, quer dizer, nem eles mesmos, eles iriam entrar no reino dos céus. E com a sua persuasão, proibia também que outros tivessem essa oportunidade. Uma outra passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 39 e 40, que diz o seguinte: ora, vocês fariseus limpam por fora o copo e o prato, mas por dentro estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, aquele que fez o exterior também fez o interior, não fez? Então, será que Deus está só preocupado com o copo limpo, o prato limpo? Está só preocupado com lavarmos as mãos antes das refeições, antes de comer alguma coisa? Será que é verdadeiramente isso que importa? A diferença básica, entre os fariseus e Jesus está no coração, Os fariseus, eles se preocupavam muito com o rito, com o método, com as formas de serem feitas as coisas para a adoração de Deus. Já Jesus, não. E os fariseus, eles tinham um coração endurecido, porque aquele que não seguia a sua ideologia religiosa era considerado um pecador e era um ser desprezível. Era um ser que não merecia nenhum tipo de credibilidade. Já Jesus, ele trazia os pecadores no seu coração. Ele se preocupava muito mais com o Espírito que vivifica do que necessariamente com a palavra que mata. E aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá na introdução, vem a reforçar essas mensagens dos 2 evangelhos apresentados, ditos por Jesus. Os fariseus fingiam ter uma grande severidade de princípios e, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de vencer na vida do que uma manifestação de fé sincera. Eles não possuíam virtudes, apenas aparentavam e ostentavam possuí-las. Exerciam grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santas criaturas. E era exatamente com esse poder de persuasão que eles conseguiram incitar o povo contra Jesus, que o levou à entrega aos romanos e à sua crucificação. Ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz: Jesus ensinava a simplicidade e as qualidades do coração. E quando se referia ao que estava escrito na lei, preferia sempre o espírito que vivifica, ao invés da letra que mata. Por isso, empenhou-se durante toda a sua missão em desmascarar a hipocrisia dos fariseus e, em consequência, foi o que aconteceu? Transformou-se no maior inimigo deles, que chegou ao ponto de ser levado à crucificação.
E aí tem uma mensagem do livro Vinha de Luz, foi essa mensagem que o seu Edson se referiu aqui no início, que ela é muito interessante, porque ela nos traz reflexões importantíssimas, né? Ah, Karine, mas isso aí aconteceu lá, né? Lá atrás, sim. Mas as descendências, as raízes desse comportamento farisaico ainda estão extremamente presentes nos nossos dias de hoje, né? E é por isso que a gente precisa refletir sobre isso, pensar sobre isso. Então, a mensagem é lá do livro Vinha de Luz, a mensagem é de número 54, né? E ela tem como tema fariseus. E aí ele tem como esse título, né? Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. O que é fermento? A gente usa fermento para quê? As donas de casa, né? A gente usa fermento no bolo. Para quê? Para crescer, né? Então, eles conseguiam fazer com que as suas ideias crescessem de tal forma que eles conseguiam dominar todo um povo, né? Com os seus conceitos, com as suas palavras bonitas, com a incisão com que eles falavam e que eles traziam a sua verdade absoluta sobre o que era certo e o que era errado, né? Para ser conduzido à salvação, para ser conduzido até Deus. Então, eles se utilizavam desse fermento, né? Desse fermento para fazer com que as pessoas realmente acreditassem, né? E seguissem aquilo que foi estabelecido por eles, aquilo que eles interpretaram, né, do Torá, e que eles trouxeram de maneira tal onde eles eram privilegiados, né? Então, na conotação, no pensamento judaico, o fermento ele tem uma conotação negativa, né? Ele traz uma conotação de uma corrupção moral, né? De uma corrupção de valores, de uma corrupção de conduta, de uma conduta equivocada, né? De algo que apodrece, certo? Então, é essa conotação que a mensagem de Emmanuel vem nos trazer neste livro Vinha de Luz, né? E aí ele pega um pedacinho, né? Ele traz essa reflexão, na verdade, baseado no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 12. Então, ele inicia a mensagem da seguinte forma: fariseu ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. Então, o que ele está querendo dizer isso? O que é uma pessoa presunçosa? É aquele que acha que é o melhor do mundo, né? Eu faço o melhor bolo. Né? Daqui de Santo Antônio de Jesus, eu faço o melhor bolo. Daqui de Santo Antônio de Jesus, eu sou a melhor cantora. Daqui de Santo Antônio de Jesus, eu sou a melhor palestrante espírita. Né? Então, o presunçoso é exatamente isso. É achar que eles sempre eram os melhores. Né? E essa era uma postura farisaica. Eles se achavam os melhores, os separados, os santos. Eles eram separados das pessoas comuns, que eram pessoas que não detinham conhecimento nem santidade para chegar até Deus. Né? O que seria uma pessoa dogmática? Né? Aquela que acredita que é assim e acabou. Né? Aquela que traz uma verdade absoluta, como única verdade, pura e simples. Né? Então, a minha verdade é a verdade absoluta. Então, todo mundo está vendo que esse painel tem rosa. Né? Mas eu vou dizer que não é um rosa, é um vermelho. Né? Então, eu vou tentar convencer vocês de que esse painel não é um rosa, é um vermelho. Certo? Então, uma postura dogmática é exatamente ter uma verdade fechada. É ter uma convicção muito fechada, né, dentro das minhas próprias dentro da minha própria verdade absoluta. Exclusivo. Só eles, né?
Só através deles é que poderia chegar-se até Deus. Só através deles é que poderia se ouvir uma mensagem vinda da divindade. Então, eles eram exclusivos. Por quê? Porque eles detinham conhecimento da lei, Eles detinham conhecimento desses livros e só eles poderiam falar sobre isso. E esse é pretenso privilegiado das forças divinas. Deus só falava através deles, de mais ninguém. Então, eles eram privilegiados por isso, só eles, porque eles estudavam, porque eles se dedicavam, porque eles seguiam aqueles ritos rigorosamente. Então, só eles é que teriam acesso a essa santidade. Só eles eram dignos dessa santidade, de ter acesso, de ter privilégios diante das forças divinas. O orgulhoso, seguindo a mensagem. O orgulhoso, descendente dos doutores de Jerusalém, ainda vive. Eu achei isso muito interessante, Porque, será que ainda vive? Será que a gente ainda tem pessoas orgulhosas? Eu acho que não. Será que a gente ainda tem raízes, farisaicas? Será que a gente ainda tem postura farisaica? E aí eu conversava ali com o seu Edson, e aí eu dizia assim, meu Deus, seu Edson, eu estou me vendo igual uma fariseu. Porque é cada coisa que a gente faz que depois a gente vai parar para pensar, opa, fica até com vergonha. Quantas vezes a gente se chateia com alguém, alguém nos magoa, ou nos fere, de maneira tão profunda que nos gera uma revolta. Poxa, mas por que fulaninho fez isso comigo? Eu que fui tão leal, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo por aquela pessoa. Já começou a alegação já, Já começou daí. Já estou alegando tudo que eu fiz por aquela pessoa. Já esqueceu da bem-aventurança lá de Jesus, que a mão esquerda não pode saber o que a direita faz. Já começou por aí. Então, por que fulaninho fez isso? Mas não tem nada, não. Deus há de dar o que a fulaninha merece. Aí a gente vai lá, aí a gente vai lembrar do Deus do Velho Testamento, Que era um Deus raivoso, vingador. Tá pronto. Aí fulaninha vai pagar. Deus, deixa, que Deus vai dar o que ela merece. Mas, quando sou eu que cheguei aqui e ofendi seu Edson sem querer, Ofendi seu Edson. Aí eu vou dizer, Jesus, meu Deus, me perdoa. Eu não fiz com essa intenção. Não foi bem assim, eu estou arrependida, eu vou pedir desculpas para seu Edson. Aí eu vou para onde? Para o Deus de onde? Do Novo Testamento, Para o Deus de Jesus, Deus bonzinho, misericordioso, que perdoa. Porque o outro não merece perdão, não. Fulaninha não. Fulaninha tem que pagar tudo. Mas eu não. Não foi minha intenção verdadeira machucar seu Edson. Eu mereço ser perdoada. Será que isso é uma atitude farisaica? Ou não? Então, a gente precisa realmente entender que essa descendência do orgulho está extremamente impregnada em nós. Nós nos achamos privilegiados, Eu posso ser perdoada, mas o outro não. Seguindo a mensagem, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Será que eu encontro pessoas orgulhosas onde? Eu encontro na minha casa, eu encontro na casa do meu vizinho, Eu encontro no meu trabalho. Eu já sou a primeira da fila. Além de mim, vem um bocado. Então, eu encontro na sociedade onde eu convivo. Eu encontro na igreja católica. Eu encontro na igreja evangélica. Está por ouvir do seu Edson. Eu encontro no centro espírita.
né? Então, eu encontro em todos os lugares, certo? Então, por isso que ele fala aqui que atravessa todas as organizações humanas. E eles estão em todos os templos terrestres, porque independente de religião, a gente não está falando aqui de religião, né? Mesmo porque Jesus nunca designou qual era a religião que deveria ser seguida ou não. Ele pregava a caridade, a humildade, o amor, perdão às ofensas, né? Então, ele nunca disse é religião A ou é religião B. Se alguém sabe essa parte aí do Evangelho, eu me perdi, me mostra, por favor, que eu preciso estudar, né? Então, em todos os templos terrestres, então, em qualquer lugar, a gente encontra pessoas ainda com raízes farisaicas, com posturas, com condutas farisaicas. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. É aquilo que eu disse, né? Eles se consideram os separados, os santos, os privilegiados, né? Só eles, só através deles é que pode se chegar até Deus. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e tenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. O que é que isso quer dizer? Que, na verdade, eles não estavam preocupados em seguir verdadeiramente as leis universais, não. Eles queriam adequar as leis universais aos seus interesses, né? Para que eles continuassem se mantendo no poder, para que eles continuassem dominando um povo através da religião, né? E esse argumento, né, sectarista, é muito interessante isso, porque eles falam exatamente de uma maneira extremamente convincente, né? Eles usam do seu poder de persuasão para convencer as pessoas a seguir as suas orientações. Esse argumento sectarista são argumentos intolerantes. São argumentos de um apelo exagerado. São argumentos inflexíveis, né? Então, como eu disse anteriormente, eles traziam qualquer coisa que eles traziam para o povo, eles traziam como sua verdade absoluta. Ainda na mensagem, jamais comparece. Deixa eu ver se eu terminei aqui. Terminei, foi? Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Então, aqui está bem claro, né? Que eles não estavam preocupados com a questão da amorosidade, eles não estavam preocupados verdadeiramente com a transformação do ser humano em um ser humano melhor. Eles estavam preocupados em manter-se como privilegiados, né? E para que eles se mantessem como privilegiados, eles precisavam ter um povo ignorante que não detessem de conhecimento. Toda ideia opera fermentações mentais. Eu achei essa frase lindíssima, né? Porque a gente já vimos o que é o fermento dos fariseus, né? Então, o que seriam essas fermentações mentais? Bom, se eu chego aqui e falo do abacate, né? Vamos dar o exemplo do abacate. Para quem não tem conhecimento sobre o abacate, sobre as vitaminas e os benefícios do abacate, eu, por ser uma estudiosa profunda do abacate, vou estar aqui falando com todo o poder e propriedade sobre esse assunto, né? E aí vocês vão para casa pensando nisso. E o abacate? Não vou mais comer abacate. Não vou mais tomar vitamina de abacate.
Não quero, mulher não compra mais abacate na feira. A mulher diz, não, marido não compra mais abacate. Então, isso é fermentação mental. Aquela ideia fica ali martelando e ela vai crescendo, e quando a gente percebe, ela já faz parte da nossa prática diária. Né? Porque a gente toma aquela informação verdadeiramente como uma verdade absoluta. E ela já vai fazer parte da nossa prática diária. Então, é isso exatamente que Emmanuel nos diz. Toda ideia opera fermentações mentais. Então, toda ideia, principalmente quando a gente não detém conhecimento sobre aquele assunto, vai gerar fermentação mental. Né? Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Obviamente, né? O próprio tema, né, o próprio título da mensagem já diz, acautelai-vos. Né? Então, ou seja, tenham cuidado, tenham cautela, né, com esses discursos, com o que se traz como verdade absoluta. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Quando ele fala em extinguir a enfermidade, ele não está falando matem os fariseus. Os fariseus têm que morrer. Não, Cristo nunca disse isso. Né? Ele está falando que nós precisamos ter cautela e que nós precisamos verdadeiramente extinguir essa enfermidade. E como é que a gente vai extinguir essa enfermidade? Ele responde mais adiante. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Ou seja, o orai e vigiai. Né? É a gente realmente... Fulaninho me disse que era para eu fazer assim, nessa situação. Aí eu venho aqui pedir um conselho a seu Edson. Seu Edson, eu briguei com meu marido... E agora a situação está ruim lá em casa, a gente está sem se falar. Aí seu Edson olha para mim e fala assim, minha irmã, separe logo. Separa logo. Manda esse homem embora e separa logo. Pronto. Aí, né, se eu for uma pessoa alienada, eu vou dizer, vou fazer isso mesmo. Vou chegar em casa, arrumar as coisas do marido, vai embora, que seu Edson disse que é para você ir embora. Né? Mas, o que é que Jesus nos indica aqui? Né? Vigilância. Então, eu tenho que parar e pensar, vem cá, será que isso que o seu Edson falou para eu fazer, será que isso está de acordo com as leis de Deus? Né? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que não existe uma possibilidade de resolver essa situação de uma outra forma? Sabe o que é isso? Fé raciocinada. Nada mais, nada menos. É a gente raciocinar. Será que está certo o seu Edson, presidente do centro, já com essa intolerância, já mandar o homem embora? Sem nenhum diálogo, sem nem tentar uma reconciliação? Né? Então, isso se chama o quê? Fé raciocinada. A gente precisa realmente analisar e estar vigilante ao que a gente ouve e, principalmente, ao que a gente fala, né? Porque a gente também terá consequências lá na frente. A gente pode comprometer todo o nosso processo evolutivo por uma fala errada, no momento errado, para a pessoa errada. Né? Por exemplo, nessa situação que eu exemplifiquei, aí eu mando o marido embora. O marido vai embora desesperado, não tenho para onde ir, vou me matar, se suicida. Quem vai responder junto comigo? Seu Edson, né? Porque foi ele que incitou para que eu tomasse um posicionamento. Então, ele comprometeu também a reencarnação dele, ó, de braço dado, junto comigo, vai dois para o umbral. Passar um tempo lá, um estágio, fazer um estágio no umbral, não é não, seu Edson? Então, a gente se compromete também com o que a gente fala, né? Teve uma pessoa que veio um dia me questionar, Karine, você acha o quê? Que eu devo me separar ou não? Eu disse, minha irmã, não sei não, me tira desse problema, pelo amor de Deus, que eu já tenho obsessor demais, já tenho os que estão na lista de reserva, eu não tenho mais condição de adquirir mais não.
Então, por favor, não me faça pergunta difícil. Né? Tu resolva aí teu B.O. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente ouve. Então, essa mensagem nos traz essa reflexão de Emmanuel, né? Onde ele vai nos alertando o tempo inteiro, né? Para a questão da honestidade nas relações. Ele traz que nós somos instrumentos amorosos dos desígnios de Deus, né? E que devemos o tempo inteiro estar voltado para o nosso desenvolvimento, né? Para o nosso aperfeiçoamento moral. Né? E é assim, quando a gente foca em nós e não no outro, é exatamente assim que a gente vai conseguindo se desvincular, né? Exaurir de nós esses resquícios farisaicos, né? Que todos nós temos. E aí? Será que ainda no século XXI ainda existe? Será? Eu acho que não. Né? Internet está cheia, né, seu Alberto? Exatamente. Né? Os ritos, as fórmulas, né? Elas estão em toda parte. Por isso que precisamos estar a todo momento vigilantes. Né? E quem são, né, esses fariseus aí do nosso século? E aí eu trouxe um exemplo aqui, lá do século I, depois de Cristo, né? Um fariseu que dizia assim: por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Né? Um rito deles. Né? E hoje, no século XXI, o que estes metaleiros fazem na minha igreja? Pode ser igreja, né? Pode ser centro espírita, pode ser um templo. Então, será que hoje ainda existe fariseus? E aqui a gente tem ali Jesus na cruz, né? Junto com ladrões. E aí um fala assim: se fosse gente de bem, não tinha terminado junto com 2 ladrões. Olha o julgamento, né? Os juízes, os doutores. Na moral, apanhou foi pouco. Não era ele que vivia para cima e para baixo aí com aquela prostituta? Aposto que se está nessa é porque coisa boa não estava fazendo. Quantas vezes a gente faz esse julgamento? Né? A gente vê uma situação, vamos lá, que fulaninho de tal foi morto a tiros e ninguém sabe quem matou. Aí a gente pensa logo o quê? Aí tem. Estava envolvido com alguma coisa. A gente nem sabe o que foi, não sabe nem quem é fulaninho. Mas a gente se acha no direito de se achar superior, né? De se achar melhor do que ele. Não é isso? Espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? Acho que não. Né? Então, será? Só falta a gente fazer isso, né? Seu Edson, pegar o espelho, botar lá, se olhar, olha, não existe ninguém mais fiel a Deus do que eu. Ah, Maria. Coitado de Deus. Coitado, né? Então, os fariseus do século XXI, gente, são exatamente aquelas pessoas, né? Extremamente rigorosos com os outros, mas que nem sempre estão rigorosos consigo mesmo. Né? A gente se acha privilegiados ainda. Eu vou todo dia para o centro espírita. Vou para a sessão mediúnica, vou para a doutrinária, vou para tudo que é canto. Mas na hora de eu fazer a caridade, eu olho para o outro com a cara de desdém, né? Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes a gente pensa assim: essa palestra era para fulano, nunca é para mim. Porque essa é para mim. Não sei se é para vocês, mas é para mim. Mas essa palestra, fulano é que tinha que vir assistir. Por que você acha que não é para você e é para fulano? Você é melhor do que fulano em quê? Não é isso? Aqueles que pregam o fervor, mas não vivem o amor. Né? Quantas vezes a gente falha nisso aí?
A gente fala tanto, fulano de tal não vem para uma doutrinária no centro espírita. Não vem. Mas, às vezes, fulano de tal que não vem para a doutrinária está fazendo mais caridade do que você que está aqui todo dia assistindo todas as doutrinárias, que vem até doente, vem de Covid, vem de tudo, para não perder a doutrinária. E fulaninho está fazendo mais caridade do que você que está aqui o tempo inteiro. Como é que deve estar? Como é que a gente pode julgar o coração de fulaninho? É isso? Mas a gente se acha ainda nesse direito, né? Pessoas que exigem, por exemplo, que uma missa seja realizada num rito antigo, né? Ainda existe pessoas que exigem que a missa seja celebrada em latim, mas que na hora que o padre concorda em celebrar em latim, nem lá vai assistir a missa. Aí um chega aqui para o seu Edson, esse centro está demais, a gente precisa que o senhor bote um tema aí dos fariseus. Pronto, o seu Edson vai, convida alguém para falar sobre fariseus. Aí vem meia dúzia de gente, que quem pediu não veio. Né? Pessoas que detêm um grau de conhecimento elevado da doutrina espírita e se recusam a compartilhar. Olha que interessante. Não é isso? Eu já li 100 livros. Eu nem cheguei nem na metade. Assumo. Já li 100 livros. Certo, que ótimo. Então vamos compartilhar isso. Eu não tenho tempo. Eu não sei passar. Eu não sei isso. Eu não sei aquilo. Né? Pessoas que arrotam santidade nos templos, mas fora deles agem como se nem conhecesse a Deus. Não é verdade? Mas a gente acha que a gente se esconde, né? Mas a gente não se esconde de Deus. Eu canso de dizer a meu filho, né? Que às vezes ele pega chocolate para comer escondido. Aí eu digo a ele, não adianta. Você pode estar me enganando, mas tá vendo tudo e anotando tudo, e coitado de você. Tome tendência na sua vida, que Jesus está anotando tudo. Por isso que eu vou fazer doutrinária e vou anotando meus créditos, para chegar lá na hora e dizer, maneira aí também, porque eu também ajudei aqui. Me ajuda aí nessa hora, diminui aí meu tempo aí no umbral. Né? Então, eu digo a ele, Jesus está vendo tudo, viu, Felipe? Olha a sua vida. E aí, quem você é quando ninguém da fé o observa? Né? Como é que a gente age quando a gente está fora do centro espírita? Quando o seu Edson está olhando, que é o presidente do centro, o seu Edson está olhando. E aí, como é que a gente age? Vou dar um exemplo para vocês. Sabe o que aconteceu comigo? Logo quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu estava no shopping daqui, Taguari. Deixa eu ver se a pessoa está aqui. Tá, não. E aí, eu estava furiosa com meu filho, né? Porque ele estava traquinando todas. E aí, eu botei ele sentado e disse, olha, eu não estou mais lhe aguentando, não. Comecei a gritar. Aí passa uma pessoa daqui do centro espírita, junto de mim. Aí eu, Lipe, por que você está fazendo essas coisas, meu filho? Toda envergonhada, né? Já mudei até o tom de voz. Né? Por que, Felipe? Com a vontade de esganar ele. Mas, oi, fulano, tudo bem? Toda, ei, Lipe, vambora, Lipe. Toda, né? Mansinha. Por quê? Porque uma pessoa de fé, né? Passou ali e eu tinha que mostrar que eu era boazinha. Né? Então, quem somos nós, gente? Quando ninguém da fé nos observa. Só que a gente esquece que Jesus está observando o tempo inteiro. A gente vive no Big Brother. Né? Big Brother terrestre. Eles observam tudo. Toda a nossa conduta. Né? E aí, nos tempos de Jesus, os fariseus eram muito apreciados pelo povo, porque na frente deles se mostravam homens de Deus, mas, em sua grande maioria, eram hipócritas. E que lado da corda nós estamos? Que possamos refletir sobre isso. Em que posição a gente está?
E aí eu trouxe aqui essa relação conflituosa, né, entre os fariseus e Jesus. Os fariseus, eles se preocupavam com eles mesmos, em manter a sua própria pureza. O outro pouco importa, né? Mas Jesus, a prioridade, quem era? Os outros. Eles excluíam os pecadores, mas já Jesus tinha compaixão divina pelos pecadores. Os fariseus, eles não praticavam a palavra de Deus, ostentavam, camuflavam a falsidade. Já Jesus era simplicidade e pura verdade. Eles tinham rigorosidade dos ritos e formas. Já Jesus, ele passava a lei pelo filtro do amor antes de aplicá-la à vida das pessoas. Os fariseus, detentores exclusivos da comunicação com a divindade. Já Jesus, ele quebra esse misticismo e faz uma religação do homem a Deus, né? Quando os seus apóstolos perguntam: vem cá, Deus, vem cá, Jesus, como é que a gente faz para a gente orar aí a Deus? E a primeira oração que ele ensina, né? Pai nosso. É um pai de todo mundo. Se é pai, a gente tem uma relação de proximidade. A gente não precisa de intermediários para isso. E aí, quem é que a gente tem imitado, né? Quem é que a gente tem imitado mesmo? Na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente tem imitado Jesus ou a gente ainda tem imitado a conduta dos fariseus? Isso, meio a meio, né? Isso é uma pergunta individual e intransferível, para que a gente possa refletir sobre isso. Meus queridos, queridas, ainda há tempo, né? Ainda há tempo da gente virar a chave e rever a nossa conduta, focar no nosso aprimoramento moral, para que verdadeiramente a gente ande com a consciência tranquila e com Jesus no nosso coração. Gratidão, viu, a todos vocês. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que mensagem maravilhosa, né? É uma palestra em que nos concita muito fortemente a fazermos uma reflexão. Nós que nos dizemos cristãos e cristãs, né? Com diversas denominações, nós somos espíritas, né? De que lado é que nós estamos, né? Dos fariseus ou do lado de Jesus, né? Para se pensar, né? Ninguém vai responder agora, claro, evidentemente, mas vamos pensar, como nossa irmã acabou de falar, ainda há tempo, né, de se mudar de rota, se for o caso, né? E o esforço pessoal é necessário, né? Evidentemente que Jesus compreende, Deus compreende nossa situação, nossa pequenez espiritual, mas precisamos fazer esse esforço, né, de nos melhorarmos, nem que seja um pouquinho, né, a cada dia, mas vamos pelo caminho da melhoria. Vamos nos comportar, né, com o irmão, né, seguindo aquela regra que Jesus deixou, né, a regra áurea, né, não faça ao outro o que você não quer para você. Se nós estivermos com isso o tempo todo em nossa mente,
né? Não faça ao outro o que você não quer para você, né? E isso vai ajudar muito em nossas ações, né? Nossos pensamentos, nossas palavras. Então é muito importante que tenhamos isso aceso, né? Como uma lâmpada acesa em nossa mente, né? Para que dessa forma consigamos dar um passinho à frente, sermos cada vez mais, né, melhores, né? Então, Karine, gratidão, minha irmã, gratidão é nossa, viu? Por essa mensagem bonita que você nos trouxe, de muito, né, motivadora, deixa a gente pensando, né? Eu estou pensando aqui, meu Deus, quantas coisas eu faço, né? E nós sabemos do Evangelho que Jesus, claro que Jesus não tinha ódio de ninguém, né? Ele é um espírito puro, né? Espírito perfeito, ele não tinha ódio de ninguém, né? Mas ele se indignava. Se existia uma coisa que Jesus se indignava, era com a hipocrisia. Você querer dizer uma coisa, ser uma coisa que você não é. Isso ele se indignava, e até hoje é assim. Ele sempre diz, seja você o que você realmente é. Não queira dar uma de santo ou de santa, né, porque nós não somos. Nem santo, nem vamos ser. Com certeza, vamos ser, mas não somos ainda. Então, se existia uma coisa que Jesus ficava indignado, e ele respondia na hora, era a hipocrisia. Hipocrisia. Não chegasse na frente dele, por hipocrisia não, que ele rebatia na hora. Né? Fosse quem fosse. Fosse quem fosse. Ele não tinha medo de ninguém, né? Ele respeitava a todos, mas medo não tinha de ninguém. O que ele dizia a um pequeno, ele dizia a maior autoridade. Se fosse hipócrita, ele falava na hora. Então esse é o nosso caminho, gente, né? Se realmente queremos ser cristãos e cristãs, esse é o nosso caminho. Então é isso aí, muito obrigado a todos e a todas. Eu convido a irmã Karine para fazer a prece de agradecimento a Jesus. Mestre Jesus, gratidão por esta oportunidade desta doutrinária. E inicio pedindo bênçãos para esta casa, para o seu presidente, a sua diretoria, seus assistidos, palestrantes, colaboradores, para todos aqueles que simpatizam pela doutrina espírita. E que possamos, neste momento, nos voltar para dentro de nós mesmos. Que possamos pensar em toda a nossa caminhada até agora. Como chegamos até aqui? Sofremos, choramos, sorrimos, conquistamos. Tudo isso faz parte do nosso processo, que é pessoal e intransferível. E ainda assim, ciente de que ainda somos espíritos imperfeitos, temos a pura consciência do quanto ainda necessitamos do acolhimento, do apoio, das puxadas de orelha desses benfeitores espirituais que auxiliam Jesus nesse cuidado para conosco. E que assim, a partir de hoje, que possamos tomar uma decisão em nossas vidas e escolher verdadeiramente para onde queremos ir, quem queremos ser
que possamos utilizar os esclarecimentos desta doutrinária para redirecionar a rota do nosso barco da vida. Que possamos redirecionar de tal forma que ele verdadeiramente encontre o farol da vida, a luz, o farol de Jesus, e que assim possamos segui-lo com tranquilidade, nos conformando a cada passo em falso dado, a cada vitória conquistada, porque somos imperfeitos, ainda estamos na nossa infância espiritual, mas estamos caminhando sedentos de compreensão e esclarecimento da dimensão dessa amorosidade que Jesus deposita para todos nós. E assim vamos pensando em nossos familiares, para todos aquelas que se encontram na mesma condição de nós, na mesma condição que nós estamos, buscando se encontrar, buscando acertar, buscando evoluir, buscando subir esses degraus do nosso processo evolutivo. E na medida que permitimos que a nossa consciência recaia nos nossos ombros, essa caminhada vai ficando muito mais fácil, muito mais leve, na medida em que aceitamos a nossa condição de aprendizes, na medida que aceitamos que nossa verdadeira morada não é aqui, e que assim possamos se unir em pensamento, em vibração, em uma grande corrente azul, corrente esta que une cada um de nós aqui neste momento. E é nessa corrente nós vamos colocando nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos declarados e não declarados, todos aqueles que porventura sofrem por doenças do corpo, doenças da alma, que verdadeiramente sejam todos agraciados por esta amorosidade do nosso Mestre Jesus. E que possamos sair daqui muito mais fortes, com muito mais firmeza de propósitos, para que seguimos com segurança nessa caminhada. Que assim seja.